Olá, tudo bem com você? Vamos lá começar mais uma live. Se está chegando agora, se está vendo esse vídeo gravado, então fique à vontade para dar seu like, para deixar seu comentário, para compartilhar com quem você quiser. Se você está no YouTube e não conhecia o canal, então se inscreve, deixa seu like também. Se está aqui no Instagram, então por favor deixa seu comentário, me deixe saber que você está aqui, tá bom? Quem está entrando aí, seja muito bem-vindo, me ajuda a compartilhar a live. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Bem, para quem não me conhece, eu normalmente esqueço de fazer isso, né? Mas é bom me apresentar. Meu nome é Elaine Sardelli, eu sou psicanalista e coaching e trabalho com foco em relacionamentos, com atendimentos individuais, online e presenciais, tá bom? Então, quem se interessar e quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode entrar no site, pode me chamar no PV que a gente conversa. Boa noite, gente, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem, vamos compartilhar, vamos trazer mais gente. Eu vou colocar aqui o tema da live, tá? Para quem entrar já saber que nós vamos falar como identificar a agressividade passiva dentro de um relacionamento. Agressividade passiva. Fala para mim se onde vocês estão está frio. Eu sei que tem gente que entrou aqui que já é de São Paulo, então tá frio, né? Mas tem gente que não é de São Paulo também. Tia Cida, lá de Rondônia, né? Acho que é. Alexandre também. Agressividade passiva no relacionamento. Val, Ivone. Muito frio, Ivone. Mas sejam todos muito bem-vindos. Publicar. Ah, você tá em Campinas? Tá frio aí? Muito frio, gente, que legal. É toda a região, então, né? Opa, olha lá, o Wagner entrando, já elogiou, obrigado pela lindeza. Hoje meu nariz tá vermelho, olha só. Coloquei um filtrinho só de cílios, ó. Aí a pele fica natural. Rondônia tá calor. Gente, vamos fazer uma caravana e vamos para Rondônia, lá na casa da tia Cida. Passar um pouquinho, esperar esse frio passar, porque não tá fácil. Neide tá em Curitiba. Como é que tá o tempo aí? Meu Deus, mais frio que aqui, não é? Bom, gente, me ajuda a compartilhar a live, então. Vamos mandar aí pelo menos 3 aviõezinhos. Fabi, seja bem-vinda também. Hoje nós vamos falar, então, de um comportamento. Tem algumas pessoas, eu não sei exatamente se é chamado de traço de personalidade, eu acredito que não. Para ser um traço de personalidade, precisa ser algo que realmente esteja atrapalhando a vida, né? E no caso, o comportamento, Carmen, tudo bem? No caso, o comportamento agressivo passivo, ele é muito normal em todas as pessoas. Vocês vão conseguir comigo identificar que dificilmente quem ainda não fez isso, quem não faz, né? O problema é quando o comportamento fica muito repetitivo e aí começa assim a atrapalhar a sua vida e os seus relacionamentos, principalmente o relacionamento amoroso, né? Que é onde a gente fica mais tempo. Estou ótima. Com frio, mas está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, eu acredito muito que... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. 28 graus em Colíder, olha só, gente. Vamos para o norte do nosso país. Mãe, seja bem-vinda. Então, quando eu fui anotando, né, os pontos que identificam esse comportamento, gente, eu percebi que todos nós, em algum momento, temos esse tipo de comportamento passivo ou agressivo. O problema é quando começam a atrapalhar. Então, nós temos, vamos colocar aqui, 3 tipos de comportamento que é falado na psicologia. Eu acho linda essa coisa de dar nome, né, aos nossos comportamentos, porque daí a gente consegue se identificar, perceber o que está atrapalhando, o que está ajudando e como pode melhorar. Então, é justamente isso que eu trouxe. Qual o nome, né, dado ao comportamento, como que nós podemos fazer algo diferente, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode identificar em nós, primeiramente, né, gente, e depois no outro, porque a gente tem, né, um costume, uma cultura de primeiro olhar para outras pessoas. Nossa, quem faz isso é fulano, quem faz isso é ciclano, né?
Mas vamos sim, claro, ver isso também, mas vamos olhar primeiro para a gente. Será que eu tenho feito isso? Então, olha só, para a gente entender o que é esse comportamento passivo-agressivo, vamos entender o que é o comportamento agressivo, o que é o comportamento passivo e o que neutraliza esses dois, o que seria o ideal. Depois eu vou passar para vocês alguns comportamentos do passivo-agressivo, porque esse é o tema da nossa live, e algumas dicas para a gente melhorar, tanto se a gente se identificar dentro desse comportamento, quanto a gente lidar com pessoas assim dentro dos nossos relacionamentos. Combinado? Então, se ficar alguma dúvida, se eu falar alguma coisa e não ficar claro, coloca aqui nos comentários, deixa aí seus coraçõezinhos para eu saber que vocês estão comigo, que estão me ouvindo bem, que está fazendo sentido, tá bom? Que vocês estão identificando em vocês ou em alguém esses comportamentos, porque isso ajuda, né? E se ficar alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí que eu paro e vamos interagindo, certo? Bom, primeiro então, eu vou falar do comportamento agressivo. Esse é muito fácil de identificar, porque dificilmente uma pessoa que tenha comportamento agressivo passe despercebido por nós, né? Pessoa agressiva, que tem comportamento agressivo, porque ela não é agressiva o tempo todo e nem com todas as pessoas, mas é quando pisam, entre aspas, né? Pisam no calo dela, mas é quando é contrariada, quando acontece algo do jeito que não planejou e tudo mais. Então, aquela pessoa agressiva, ela tem a necessidade ela tá sempre armada, sabe aquela pessoa que tá sempre assim, esperando algo acontecer? Então, se ela vai em algum lugar e as pessoas não atendem do jeito que ela gosta, ela já faz um barraco mesmo, ela mostra que ela tá lá, que ela não gostou e todo mundo alguém tem que dar conta de resolver o problema dela. É aquela pessoa que quando vai falar com o outro, ela impõe uma autoridade, mas não uma autoridade saudável, uma autoridade arrogante, né? É aquela pessoa que arregala os olhos para falar com você, sabe? Que até avança assim o corpo, que até você fala, nossa, agora pega, agora ela vem. Esse tipo de pessoa é o comportamento agressivo. Ela se impõe de uma maneira assim bem forte, né? Tem gestos intimidadores que você acha, não, agora ela vai bater, agora ela pega. Sabe esse tipo de comportamento? Vocês conhecem alguém assim que faz, que explode desse jeito quando é contrariada? Então, esse é o comportamento agressivo. Já o passivo é o total extremo daquilo. É aquela pessoa que você olha e fala, nossa, gente, coitado. Sabe que chega a ter a postura assim, meio ombros caídos, sempre olhos baixos, tem um pouco até de medo de falar na frente dos outros. Tem algumas pessoas que estão solicitando a participação. Fala para mim se quer mesmo participar, que eu chamo, tá? Que às vezes bate a mão sem querer. Então, por isso que eu não chamei. Mas se quiser mesmo participar comigo, pode falar que eu chamo. Fala nos comentários. Legal, Thiago. Então, assim, a passiva, ela não expressa nenhum tipo de descontentamento. Então, assim, ela não sabe falar não, ela tá sempre disposta a ajudar, ela tá sempre querendo ajudar, né? Ela tá sempre ali por perto, querendo ser prestativa, ela é aquela pessoa que faz de tudo para as pessoas gostarem dela. Conhece esse tipo de pessoa? Só que o problema é que além dela não expressar a negatividade, né, aquilo que ela não gostou, dificilmente ela expressa aquilo que ela gostou também. Acaba ficando neutra diante de qualquer situação. Então, aquela pessoa que você convida para ir na sua casa, ela vai, mas ela não expressa que está gostando. Ela não te convida para voltar na casa dela. Ela não tem essa habilidade de estar demonstrando aquele sentimento que ela está sentindo. Nem ruim e nem bom. Então, acaba sendo aquela pessoa meio café com leite. Entende? É aquela pessoa que concorda com tudo, mas que também muda de ideia fácil. Ela não tem aquele objetivo dela e ela não pisa com aquilo. Não, tem que ser assim, acabou, eu quero que seja assim. Não. Normalmente ela muda de ideia com muita facilidade. Então, esse é o comportamento passivo.
E qual seria o comportamento ideal, né? Para que nem seja agressivo e nem seja passivo. Se a gente começar a observar, a gente vai perceber que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba expressando as duas coisas, né? Em alguns momentos você acaba sendo um pouco mais agressiva, dependendo com quem você está falando e qual a situação. E em outros momentos você acaba sendo passiva, até mesmo porque nem sempre a gente pode estar expondo tudo que a gente pensa. Tem situações, dependendo com quem nós estamos falando, que a gente precisa pisar no freio, segurar um pouquinho, não vai falar tudo o que quer, talvez do jeito que quer, e segura um pouco, certo? Então, os dois, não seria saudável estar só em um o tempo todo. Mas oscilar entre os dois é normal de todo ser humano. O que é o ideal? É ser o assertivo, que é o equilíbrio entre o passivo e o agressivo, certo? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais pra frente eu vou falar um pouquinho do assertivo, de como a gente chegar nesse comportamento assertivo. Mas aí, lembra que eu falei que o passivo, ele não expressa o descontentamento? Isso não significa que ele não fique descontente em determinadas situações. Então, para que essa pessoa cresça e se desenvolva como uma pessoa passiva, provavelmente ela veio de uma família onde ela não podia se expressar, aonde as coisas que ela falava era ou tirava sarro ou ninguém dava atenção, ele simplesmente não se sentia escutado, não via maneiras de expor. E quando expunha, tinha alguém que estava sempre reprovando aquilo que ele estava falando. Então, ele não tinha, assim, uma liberdade de expressão, entende? Então, ele cresceu nesse mundo sem ter essa liberdade de expressão. Então, o que acontece? Ele sente raiva, só que ele não sabe lidar com essa raiva. Ele sente a opressão das pessoas, mas ele não consegue lidar com essa opressão. E aí, o que acontece? Ele expressa da maneira que ele sabe fazer. Aonde? No fechar. Então, acaba sendo aquela pessoa que, lembra que, eu não sei se vocês estavam aqui, mas teve algumas lives que eu falei sobre a raiva, né? A reclamação. A pessoa que reclama demais é uma pessoa que tem muita raiva reprimida. Então, ela sai reclamando, né? De pouquinho em pouquinho, ela vai soltando aquela raiva reprimida. Essa questão da passividade, da agressividade passiva, é a mesma coisa. Ela tem aquela raiva reprimida e ela precisa colocar isso para fora de algum jeito. Se ela tivesse com os sentimentos dela todos em ordem, controlados, entendendo, se autoconhecendo, né? Ela conseguiria expressar o que ela está sentindo. Mas isso não aconteceu ainda. Ainda, tá? Porque não é o comportamento, a gente aprende com o tempo. A gente não nasce com um perfil e vai ficar assim a vida inteira e vai morrer assim. A gente pode mudar na hora que a gente quiser, tá? Na hora que a gente quiser se dedicar para isso, a gente muda. Então, ela não sabe lidar com a raiva, mas ela precisa expor isso de alguma maneira, porque senão ela vai explodir, concorda? A gente precisa expor de algum jeito. Então, ela vai aprender a expor. Então, tem pessoas que vão fazer isso através de ironias, de sarcasmos, de piadas de mau gosto, através de elogio com duplo sentido. Sabe aquela amiga que olha para você e fala assim: nossa, amiga, esse vestido ficou lindo e você nem ficou aparecendo essa sua barriga. Sabe esse tipo de elogio bem desagradável que você olha e você fala: eu não sei se ela tá elogiando de fato que o vestido ficou lindo ou se ela tá falando da minha barriga. Ou então a pessoa chega em você e fala assim: nossa, você fica muito bem de maquiagem. Você não sabe se ela tá falando que você tá bonita, porque você se maquiou, ou se você é feia sem maquiagem. Sabe esses sentidos assim? Vocês já viram isso? Ou então, ah não, pra você que é baixinha, nossa, esse vestido ficou lindo. Sabe esse tipo de elogio? Percebe que é um comentário agressivo? Ao mesmo tempo que está fazendo um elogio, né? Ou ela acha que está fazendo um elogio, ela está colocando ali umas garfadinhas, né? Umas cutucadinhas para... Muitas vezes, gente, isso não é um comportamento consciente. Boa noite, Cirlei, tudo bem? Seja bem-vinda. Não é um comportamento, nem sempre é um comportamento consciente. Muitas vezes é um comportamento inconsciente que ela faz de fato porque ela precisa expor aquela raiva. Exatamente, Fabi, mas faz. Existe milhares, gente, de pessoas que têm esse comportamento e que não sabem. Por isso que eu falei, vamos nos observar.
se nós não estamos sendo agressivos também com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive. Olha só, a Cirlei está lá no Tocantins. Como é que está a temperatura aí, Cirlei? E a Cida, que entrou aqui também, que eu vi, está em Santa Catarina. Está muito frio aí, Cida? Conta pra gente como é que tá. Então, gente, eu vou falar para vocês isso que eu ia falar, inconsciente. Sim, muitas vezes faz totalmente inconsciente. Agora eu vou descrever alguns comportamentos que aí você vai falar, meu Deus, eu já fiz isso. Observa se não vai. Só que qual que é o problema? É quando você faz repetidamente, muitas vezes. Quando isso já começou a virar um hábito. Muito frio. Quando isso começou a virar hábito. Por quê? Porque isso vai, se já não está, vai influenciar negativamente no seu relacionamento. Porque ninguém merece ficar com uma pessoa passivo-agressiva. Ninguém merece. É aquela pessoa que mata na unha, como diz minha mãe, né? É aquela pessoa que cutuca, sabe, assim, por baixo dos panos. Porque para todo mundo que olha em volta, pensa que nossa, gente, é um amor. Mas é bonzinho demais, sabe falar não, tudo concorda, é uma bênção. Vai morar com a bênção, né? Para ver como é que é. Então, todo mundo tem um pouquinho desse comportamento. Mas vamos identificar que tanto que a gente tá. Olha lá, em Tocantins muito quente. Olha que Brasil lindo, né? No mesmo país, um lugar muito frio, outro lugar muito quente. Top. Então, vamos lá. Eu vou falar dos que eu anotei aqui, daí a gente vai falando um pouquinho mais de cada um deles. Então, gente, primeira coisa, vamos lembrar que ninguém desenvolve esse comportamento do nada, sabe? Isso sempre vem de algum outro comportamento, né? De alguma outra situação. Por que eu tô falando isso? Pra gente não julgar as pessoas. Porque nós não estamos aqui para julgar. Quando a gente julga, a vida coloca a gente no lugar do outro, pra gente entender que a coisa não era tão simples quanto a gente achava. Ninguém prejudica a outra pessoa simplesmente porque eu gosto. Ah, não, vou prejudicar porque eu gosto de prejudicar. Não é assim, sabe? As coisas muitas vezes acontecem como mecanismo de defesa para a gente sobreviver. De algum jeito a gente precisa sobreviver. E quando a gente não sabe lidar com algum sentimento, o nosso inconsciente dá um jeito para a gente conseguir viver nesse mundo lidando com esses sentimentos. Então vamos lembrar que nem sempre é de propósito, na maioria das vezes nem é. Que essa pessoa teve uma educação, cresceu em um lar que talvez ela não conseguiu aprender ou absorver daquele ambiente tudo de bom que poderia ter, tá? E principalmente, ninguém é obrigado a ficar assim o resto da vida. Então, se você identifica esse comportamento e vê que está atrapalhando, então fica até o final da live que eu vou falar algumas dicas de como a gente faz para poder mudar esse comportamento, tá bom? Então, primeira coisa, aquela pessoa que quando ela desagrada alguma coisa, ela cala. Fica absoluto silêncio. Aí o outro fica do lado dele e fala assim, o que foi? O que aconteceu? Daí ele, nada, não aconteceu nada. Não, você tá estranho, por que você não fala? Não aconteceu nada, tá tudo bem. Aí o outro começa, foi isso que eu fiz? Foi porque eu fiz aquilo? Foi porque... Não foi nada, tô falando que não foi nada. Quem aí se identifica com esse tipo de comportamento? Então, esse mudo, esse silêncio, que, olha só, vamos dividir as coisas. Às vezes, quando alguém faz alguma coisa que a gente fica muito chateado, quando acontece alguma coisa que a gente fica muito chateado, às vezes a gente não quer falar com ninguém. Né? A gente quer ficar um tempo em silêncio, a gente quer ficar com a gente mesmo. Não é desse silêncio que eu tô falando. Eu tô falando daquele silêncio que você faz para punir, sabe? Para não, de fato, não falar o que está acontecendo. Para a pessoa ficar agoniada ali do seu lado e talvez até confessar coisas que você nem imaginava. Ah, vou ficar em silêncio que ele vai falar o que aconteceu, o que ele fez, deixou de fazer. Para ele entender que eu não gostei do que ele fez. Só que ele não sabe o que ele fez. E aí fica pior ainda, porque nenhum fala, nem o outro entende e fica nesse inteirinho. Quem aí já passou por isso? Põe aí nos comentários, gente, vamos contar. Olha lá, já começou, tá vendo? Eu sou assim, olha só, não é porque quer, não é, Alexandra, né? Por quê? Porque fecha, a gente se fecha. É uma maneira, um mecanismo de defesa que nós temos para não falar o que não gostaria.
Olha lá, lembra do começo que eu falei? Não consigo lidar bem com a raiva. Como eu não sei expressar. Como se eu for falar, eu acabo ofendendo a pessoa, falando coisas que eu não quero, então eu silencio. Só que o problema é que esse silêncio pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias. E vamos combinar, gente, ninguém merece. Ninguém merece estar em uma casa onde a pessoa emudece, não fala o que aconteceu, não fala porque tá bravo, porque tá chateado e fica esperando que você adivinhe. Ninguém adivinha, né? Ninguém tem bola de cristal. É, você sabe bem, né? Olha só que legal. É melhor falar, viu, mãe? É muito melhor. Bom, vamos lá. Falar sabendo, né? De preferência. Mas vamos continuar. Esse é o primeiro item que eu trouxe, né? É um dos, é o mais comum deles, desse agressivo passivo. Por quê? Apesar de não falar nada, apesar de não abrir a boca, né? Vamos falar assim, essa pessoa não está machucando o outro? Não está sendo agressivo com o outro? Porque aquele que pode ser que tenha feito alguma coisa, e pode ser que nem tenha feito, ou pelo menos pode ser que não tenha sido de propósito, que não percebeu, ele sofre. Porque ele vai tentar ficar adivinhando o que você está pensando que você não está falando com ele. E aí, sem saber o que está acontecendo, não dá para ajudar. Certo? Então, esse é um deles. O segundo comportamento, lembra que é inconsciente, tá? E também é interessante a gente observar se a gente faz isso com uma pessoa específica ou se é com todo mundo. De repente você fala, caramba, no meu trabalho eu não faço isso, mas no meu relacionamento. Ou então, não, no meu relacionamento eu não faço, mas com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Observa em que área, com quais pessoas você tem agido assim, ou quem você tem percebido que age assim com você. O segundo item que eu coloquei aqui é quando a pessoa esquece de tudo que ela marca com você. Você pede um favor, a pessoa esquece. Você combina com ela alguma coisa, a pessoa chega atrasado, te deixa esperando. Quando a pessoa faz coisas que você odeia e ela sabe que você odeia. Por exemplo, você adora a casa organizada, a pessoa vai lá e bagunça tudo, deixa as coisas fora de lugar, não faz as coisas do jeito que você gostaria. E aí, percebe que é um comportamento agressivo? A pessoa não precisa falar nada, mas ela simplesmente faz coisas que sabe que vai irritar o outro. Ah, ela faz pra me irritar? Não necessariamente. Lembra que eu falei que muitas vezes é inconsciente? Não necessariamente, mas pode ter certeza que há um tempo atrás, há alguns dias, alguns meses, não sei, né? Que ponto que tá isso na mente. Ficou ali uma raiva reprimida, que ela não conseguiu expor de alguma maneira. Então, aquele comportamento, aquele movimento de deixar as coisas do jeito que você não gosta, acaba se vingando. Dá para entender isso, gente? Mas tem aquele que bebe para depois falar tudo que deveria falar quando estava ação. Então, porque não sabe lidar, são, porque quando a gente está ação, o nosso consciente, ele está filtrando tudo que eu devo falar, o que eu não devo falar. Ele vai pensar se aquele comportamento vai me prejudicar ou não. Quando a gente está sob efeito de quando a gente está sob efeito de algum álcool, de alguma droga, aquele filtro, vamos supor que aquele filtro é grossão assim. Então, tudo que vem do inconsciente passa para aquele filtro para poder sair pela boca. Quando você bebe, por exemplo, aquele filtro, ó, fica bem fininho. E aí, meu amor, sai mesmo as verdades. Não é assim que fala? Bêbado fala a verdade? Fala mesmo. Porque não filtra. Vai sair tudo que está no inconsciente. Só não ficam com raiva muito tempo, passa rápido. Se abrir a boca na hora da raiva, depois se arrepende. Tal. E pode ser que tenha virado hábito, exatamente. Pode ser que vira hábito esquecer, pode ser que vira hábito atrasar, pode ser que vira hábito deixar as coisas bagunçadas, ficar mudo e não falar. Observa, você percebe que tudo é um comportamento de um mecanismo de defesa do nosso inconsciente, uma maneira da gente sobreviver, porém pode virar um hábito e pode atrapalhar e muito os nossos relacionamentos. Então, quando a gente começa a identificar, a gente já está metade do caminho para resolver, concorda? O próximo aqui que eu coloquei... então, essa questão do atrasar e do esquecer. O que a pessoa está demonstrando, gente, com um comportamento desse? Fala para mim, o que você percebe que a pessoa está demonstrando? Qual a sensação?
Não é assim uma maneira de dizer sem dizer que o que você pensa não é importante para mim? Que a sua prioridade para mim não é prioridade? Aquilo que é importante para você, para mim não faz diferença? Eu não tô... é difícil porque essa pessoa acaba ficando pouco empática, né? Ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque acaba tendo mais prioridade aquilo que ele sente e não aquilo que o outro tá sentindo. Exatamente. Combina e não cumpre. Eu vou falar dos combinados também mais pra frente. A próxima é a questão do se sentir vítima, de se colocar no lugar da vítima. Ele não assume responsabilidade e sempre que tem alguém na reta, culpa ele. Então, se for no trabalho, aconteceu alguma coisa e o serviço não saiu do jeito que tinha que sair, mas foi fulano de tal. Aí entra aquela questão do duplo sentido, sabe? Fulano de tal realmente não trabalha bem, mas ele é muito gente boa, sabe? Porque eu sou bonzinho, né? Eu não posso perder esse título de bonzinho. Então, olha, fulano de tal esqueceu de fazer o que tinha que fazer, mas deve ter sido porque o filho dele ficou doente. Já logo justifica. Percebe que tem alguém que primeiro expõe para depois acobertar? É esse comportamento do passivo agressivo. O nome já fala, né? Primeiro ele é passivo, primeiro ele não se manifesta, porque ele tem medo da competição, ele tem medo de se expor, ele tem medo de bater de frente com alguém. Então, ele retrai, não fala. Só que a hora que fala, para despertar aquela raiva, para colocar para fora, ele acaba agredindo as pessoas indiretamente. E aí você fica naquela, tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Sabe aquele episódio do Chaves? Acho que todo mundo que tá aqui já assistiu Chaves, né? Aquele comportamento do Chaves que, para defender, ele fala, acho que é o Chaves que fala, né? Mas o seu Madruga, ele pode ser feio, pobre, velho, mas ele é uma pessoa legal, entende? É esse tipo de comportamento que é desse tipo de comportamento que nós estamos falando. Faz sentido, gente? Para vocês, para o que vocês já viveram e pelo que conhece, né? Já começou a se observar assim? Então, aquele que sempre, para você conversar com a pessoa, você tem que ficar pisando em ovos. Por quê? Porque qualquer coisa que você fale, que você não sabe o que é exatamente, pode acionar um gatilho. E esse gatilho vai se manifestar através de quê? De reclamações e culpa. Então, ele vai culpar alguém e principalmente você que está na frente dele. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque você não sabe falar, você quer mandono, tem dificuldade com a autoridade, né? Então, você é muito mandona, você quer que eu faça as coisas do seu jeito, eu não vou fazer. Por quê? Na verdade, pode ser sim que o outro tenha sido um pouco agressivo, mas acontece que você, naquele momento, de alguma maneira, você acionou um gatilho que buscou algum complexo lá da infância. Lembra que eu falei que nada é por acaso? Que vem lá de trás essas situações? Pois é. Aí você manifestou, você apertou um gatilho que foi lá embaixo, quem já assistiu Divertidamente, foi lá no inconsciente, buscou aquele caso e voltou aqui. Então tudo isso é uma maneira de agredir o outro, entende? E ainda acaba se saindo, poxa vida, não é culpa minha. Eu queria fazer, mas não fiz. O próximo que eu coloquei aqui é uma fala, vocês vão perceber que um vai encaixando no outro. E não necessariamente uma pessoa tenha todos esses comportamentos, tá? Pode ser que uma pessoa tenha um, outra pessoa tenha outro. Tipo, você fala, não, eu até me identifico com o silêncio, mas eu não esqueço, eu tenho responsabilidade, eu assumo aquilo que eu falo, que eu fiz, que eu deixei de fazer, tá? Então, não necessariamente tenha que ter todos. Outro comportamento que é muito comum numa pessoa que haja com agressividade passiva é a fala confusa. Aquela pessoa que ela até tenta se explicar, mas ela faz tanto rebuliço naquela fala que você não entende nada, não fala coisa com coisa. E qual que é a intenção por trás dessa fala confusa? É te fazer se sentir bobo. Sabe assim, não vai entender, não vai perguntar, porque não vai querer dar um de ignorante, né? De que não entendeu o que eu falei, e vai ficar por isso mesmo. Só que nessa fala confusa, ele acaba conseguindo o que ele quer, que é não fazer algo, que é não se comprometer com algo, ou não justificar algo que não fez, ou que fez, enfim.
Deu para entender, gente, essa questão da fala confusa? Sabe aquela pessoa que vai falando e vai se confundindo com a fala e aí você fica olhando e falando, não entendi nada. Até que você desiste, fala, tá bom, deixa pra lá. Pode deixar eu faço, pode deixar eu peço pra outra pessoa, pode deixar, entende? Então, é um comportamento que por trás acaba ele fazendo aquilo que ele queria fazer mesmo e não aquilo que você pediu para ele fazer. Isso acontece, essa fala confusa acontece sempre que ele se sentir pressionado pela exigência. Então, pode ser no trabalho, pode ser por um chefe, pode ser por um pai, por uma mãe, pode ser por um cônjuge, por um tio, enfim, não importa. Sempre que ele se sente pressionado para você pedindo para ele fazer algo que ele não quer fazer, ele vai ter essa fala confusa, que não vai te deixar entender nada e assim não fala nada com nada. Exatamente, Fabiana. Ah, então tá, que bom, gente, vocês entenderam, porque essa fala confusa é meio confuso, não é? Eu achei. Eu acho, né? Mas a gente consegue identificar rapidinho. Por quê? Porque quando alguém tem um comportamento desses com a gente, principalmente se não é a primeira vez, você já fica esperto, as anteninhas já ficam ligadas, e aí você olha e fala, com certeza, Thiago, serve para mentira também, mente com muita facilidade. Exatamente. São as desculpas. E normalmente tem umas desculpas boas, viu? Enrola mesmo. Outro comportamento que também é muito comum nesse traço, a fala confusa, sim, a fala confusa também, com a mentira. Pode colocar junto. A preguiça e a má vontade. Lembra que eu falei lá no começo que o passivo ele não sabe lidar com o não? Ele não sabe falar não. Então, ele aceita tudo. Você chama, ele acaba aceitando. Ele não sabe expor, então, de uma certa maneira, ele aceita. Ele não fala que não vai fazer. Mas, daí a fazer, já é um longo caminho. Muitas vezes ele não faz, ele procrastina, ele tem má vontade. No trabalho, é aquela pessoa que talvez você dependa dele para fazer um projeto, para você entregar um projeto, essa pessoa nunca entrega, sempre tem um motivo. E, gente, é de verdade, esse motivo é de verdade. Acontece mil coisas na vida da pessoa para sabotar aquilo que ele precisa fazer. Por quê? Porque é inconsciente, não é a consciência que está falando, é o inconsciente. Então ele procrastina, ele faz coisas com má vontade, muitas vezes faz aquilo assim, do que tem que fazer nada mais, sabe? Sem capricho, sem vontade de verdade, sabe? De pegar aquele negócio e fazer o melhor, e fazer o melhor que pode. Deu para entender essa questão da procrastinação? E aí, nessa questão aqui também, eu já falei, mas entra lá o atraso, né? Porque, tipo assim, eu não falo que eu não vou, só que aí, ou então eu não falo para você não ir, só que aí eu faço alguma coisa para você não conseguir ir em determinado compromisso. Ou então eu não falo que eu não vou. Eu não tô com muita vontade, mas eu falo que eu vou. Só que aí, quando chega na hora, atrasa, troca de roupa 1000 vezes, dá dor de barriga na hora de sair de casa. Alguma coisa acontece para sabotar e acaba que todo mundo faz aquilo que ele queria fazer. E não o que os outros combinaram de fazer. Outra situação, mau humor. Sabe aquela pessoa que fecha a cara mesmo assim, que fica com aquele ar que você passa perto e a pessoa já bufa? Qual que é a mensagem que ele está passando? Não fala comigo, não tô boa ou não tô bom. A gente pode pensar aqui naquelas famílias antigas, né, de mais antigamente, assim, quando o pai chegava em casa e tinha aquele monte de filho e ele não queria saber de nada que estava acontecendo em casa, sabe? E ele ficava com aquela cara amarrada, sentava lá num canto. Para que ele ficava com aquela cara amarrada? Era para repelir as pessoas, para ninguém chegar perto dele, para ninguém pedir nada, para ninguém perguntar nada, para ninguém contar nada, porque ele queria ficar em paz, em silêncio, sozinho. Então, quando expressa aquele mau humor, sabe? Você fala uma coisa, a pessoa já te dá uma patada de longe. Mesmo que seja assim com educação, mas você já percebe que fala, não tá boa, não vou nem falar nada, deixa para depois, outra hora a gente conversa. Então, o mau humor também é um comportamento, né, muito comum para as pessoas que utilizam a agressividade passiva para se vingar, para expor a raiva que sente. Então, olha que legal, já consegue identificar, né, como são as pessoas.
como são o comportamento das pessoas, porque não é assim o tempo todo, né? É só de vez em quando, só quando tá mesmo no limite, quando tá precisando colocar para fora. Bem, e por último aqui, é a questão do sarcasmo, do deboche, das ironias, sabe? Aquelas brincadeiras de muito mau gosto, aquelas brincadeiras que expõem as pessoas, aquelas pessoas que ficam sabendo de um podre teu, aconteceu um negócio há 5 anos atrás. Depois vocês se encontram, a pessoa vai e toca naquele assunto totalmente desnecessário, sabe? Ou então sabe que você tem um problema com o seu peso e a pessoa chega e fala, você engordou? Ô, gente, alguns comentários muito sem noção. Tudo são comportamentos de pessoas que, de uma certa maneira, muitas vezes inconscientemente, está colocando para fora aquela raiva reprimida com a qual não soube lidar. Não sabe falar não, mas tem atitudes de que você percebe que, na verdade, ele não queria ajudar, ele não queria estar ali, ele não queria fazer, ele queria o mínimo de esforço possível. Normalmente são pessoas que querem lidar com os prazeres da vida, mas não querem se esforçar muito para isso, sabe? Não gostam de entrar em situações competitivas, de lidar de frente, em falar de frente com as pessoas, porque teme, né? Porque teme ser exposto, teme que, assim como lá na infância, alguém vai lá e poda o comportamento dele, poda a criatividade. Mas conviver com pessoas assim é muito difícil. É ou não é? Fala pra mim. Se vocês se identificam assim, às vezes a gente até lidar consigo mesmo é difícil, porque a gente não sabe o que fazer para poder mudar, não é? Mas vamos falar então de coisa boa. Já deu para entender quem é o passivo-agressivo, não deu? Já deu para compreender quais são os... Sim, são egoístas, porque acaba fazendo o que quer, né? E tem muita dificuldade. Ó, tem uma coisa aqui que eu não falei, mas deixa eu voltar um pouquinho. Lembra lá quando eu falei sobre a autorresponsabilidade, que normalmente a pessoa não tem, que ela reclama e joga a culpa em todo mundo? Pois é, porque alguma coisa que o outro falou acionou um gatilho que voltou lá na infância, em alguma coisa que aconteceu. Se esse gatilho acessou algum complexo que tinha lá atrás, que tinha lá no inconsciente, que tem lá no inconsciente, a pessoa para de raciocinar com a lógica. Então, naquele momento, a pessoa não consegue mais enxergar aquilo que está sendo solicitado como algo bom ou ruim para o todo, para as pessoas. Ele simplesmente tem aquele comportamento infantil de que eu não quero fazer, eu não vou fazer e acabou. Não importa se vai prejudicar alguém, não importa se alguém está perdendo ou ganhando, não importa a quem vai favorecer uma coisa ou outra. Só importa que eu não vou fazer porque eu não sou obrigada a fazer, eu faço o que eu quero. Sabe, alguém querer me controlar é um absurdo, eu não aceito isso, então a partir de agora fechou e não escuta mais, entendeu? Então foge do raciocínio lógico nesse momento. Aí entra a questão do egoísmo, porque ele pensa só nele, independente. Às vezes é alguma coisa que vai fazer bem para ele também, mas ele não consegue mais raciocinar. Aí tem que esperar a criança ir embora, né? A criança ferida ir embora para poder retomar a conversa, para poder, pela lógica, e ver se consegue fazer com que essa pessoa, com outras palavras talvez, né? Por isso que eu falei, é meio que pisar em ovos. Ok, tentar com outras palavras, dispor de novo de tudo aquilo que seria o ideal para fazerem juntos. Tá certo, gente? Deu para entender até aqui? Vamos falar então um pouquinho de como a gente pode melhorar isso? Tem solução? Tem, óbvio que tem, né? Ninguém nasce assim. A gente aprende a ser assim ao longo da vida. Só consegue se ver... Isso mesmo, Ivone. Só consegue ver ele mesmo. Então, se a gente não nasce assim, se não é um traço de personalidade que nasce com a gente, se é algo que a gente aprende no meio do caminho, então é óbvio que é algo que a gente pode mudar também. O que seria o ideal? Ser assertivo. E o que seria ser assertivo? Ter o equilíbrio entre a agressividade e a passividade. Então, a partir do momento que você consegue lidar com os seus sentimentos, que você consegue identificar os seus porquês
Não é, ai, não vou fazer nada que não esteja, que não esteja eu em primeiro lugar, porque não é não é um ser eu em amor próprio, entendeu? É um ser eu em egoísmo. Então, o que eu preciso fazer? Identificar os meus sentimentos para eu conseguir lidar com eles e entender o porquê que eu estou sendo uma pessoa tão passiva, o porquê que eu preciso agradar a todos, o porquê que eu não consigo falar não. A partir do momento que eu entender isso, eu vou conseguir lidar com isso sem passar raiva e sem ficar com aquele caminhão de raiva dentro do meu coração, esperando a primeira oportunidade para sair reclamando, resmungando, culpando, entende? E fazer com que as pessoas à minha volta se sintam pior do que eu estou me sentindo. Esse é um ponto. É fácil fazer isso sozinho? Não. Por quê? Porque normalmente está em lugares que a gente não quer ver. Então, sozinho a gente não consegue. Terapia neles, Thiago. Não tem jeito, sabe? Assim, tem jeito? Tem. A pessoa pode ler livros. Claro que uma live dessa daqui pode ajudar muito, né? A clarear as ideias, falar, nossa, eu tenho me comportado assim, eu preciso olhar mais para mim, olhar mais para os meus sentimentos. E melhorar a comunicação. Primeiro com ela mesma, né? Nos próprios sentimentos, nos próprios pensamentos. Todas as vezes que se vê pensando assim, ah, não, tem que ser do meu jeito e acabou, se perguntar, pera lá, e se não for do meu jeito? Será que não tem um jeito melhor do que esse que eu tô vendo? Será que não dá para olhar em volta e ver alguma maneira de que seja bom para todos? Tá? Então, esse é o primeiro ponto é melhorar a comunicação. Então, sempre que for uma conversa com outra pessoa, procurar entender o lado do outro. Por que ele está falando assim? Por que eu estou com alguma coisa aqui reprimida? Por que eu não consigo colocar isso para fora? Entende? Porque se eu não tratar dessa raiva reprimida que está aqui, se eu não descobrir raiva de quem que eu tô, vai ficar difícil de eu continuar daqui para frente, porque em todo o meu comportamento vai estar expondo um pouquinho, vai estar soltando um pouquinho daquele veneninho que está aqui dentro, que eu preciso colocar para fora. Então, o primeiro ponto, entender o lado do outro. Por que essa pessoa veio me falar isso? Por que essa pessoa me pediu isso? Por que ele acha que eu sou competente o suficiente para fazer isso? Depois que eu enxerguei o lado do outro, eu analiso o que eu estou sentindo. Se eu não quero fazer aquilo, eu falo, olha, eu não vou me comprometer com isso. E se quiser justificar, justifique. Eu não vou comprometer porque eu não acredito que tenha que ser assim, eu acho que tem que ser diferente. E quando a pessoa acha que terapia não vai dar? Sofre mais um pouquinho, né, Cida? É assim, gente, enquanto a pessoa não estiver, muitas vezes, né, a pessoa só procura ajuda quando está no fundo do poço, quando não consegue sair. É ela que precisa identificar que pode ajudar, se permitir entender, conhecer coisas novas. E quando a pessoa te ataca, mas você recebe que tudo que ela falou é dela mesma e não consegue enxergar, e sim acusar. Então, essa é a projeção, né, Ivone? Quando a pessoa fala e você percebe, aliás, a pessoa sempre fala dela mesma, sempre. Isso é sempre que a gente fala de alguém, a gente está baseando na gente. Quando isso acontece, o que é a melhor maneira de lidar? Não é bater de frente. Aí é você definir naquele momento. E agora? Será que eu pego isso para mim? Porque se me doeu, tem algo em mim que se identificou com aquilo que ele falou. Se não me doeu, se eu entendi que não é meu, que eu não me cobro nesse ponto, deixa com ele. Deixa com ele. Ele quer acusar você, ele pode acusar qualquer outra pessoa. Mas isso só tem problema quando a gente aceita a acusação. Você está entendendo? Quando não aceita é porque não quer mudar. Quando não aceita terapia, quando não aceita ajuda, porque gente, agora vamos falar muito sério, antes de eu continuar aqui como melhorar. Se a pessoa quer melhorar, ela vai melhorar. Ela vai procurar ajuda, vai aparecer alguém para ajudar, algum jeito, alguma maneira, ela vai abrir a mente e vai querer. Mas quando a pessoa não quer, porque se você pensar bem, é um pouco cômodo isso, entendeu? Posso estar agredindo outras pessoas, mas estou fazendo o que eu quero. Entende? A pessoa só vai querer melhorar quando aquilo estiver atrapalhando o relacionamento, a vida dela. Aí ela vai buscar ajuda.
Por isso que é importante a gente identificar. Se a pessoa não quer, não tem jeito, não adianta você querer fazer nada. Ou você aprende a lidar com essa pessoa, sabe? Não entra no jogo dela, porque agora você já sabe. Você já fala, já sei o que você está fazendo. É só não entrar no jogo, sabe? É só não aceitar a acusação, não aceitar a provocação. A pessoa quer ficar em silêncio? Fica em silêncio, é. Vou fazer o quê? Não quer falar, não fala. Mas não se sinta culpado por isso, sabe? Não se cobre de uma coisa que você não pode mudar. O problema é quando a pessoa culpa e a gente aceita a culpa. Por que a gente aceita a culpa? Porque de alguma maneira a gente acha que a gente podia ter feito algo diferente. Entende? Então, cada um pode mudar a si mesmo, certo? Cada um pode mudar a si mesmo. Então, se algo que a pessoa fez está me agredindo, eu preciso de ajuda para eu aprender a lidar com aquilo, se é uma pessoa que eu não posso me afastar. Minha mãe tem 70 anos e não busca ajuda, nem terapia, nem outra forma de ajuda. E não é por causa da idade, né, Tiago? Não é por causa da idade, porque não existe idade para melhorar. Sempre, gente, enquanto a gente tá vivo, tá, né? Tá em tempo. Se a gente tem mais um ano de vida, o que é melhor? Um ano com qualidade ou um ano de sofrimento? Então, não importa qual a idade. Não é por causa da idade, é porque ela pode ser que ela seja cabeça dura mesmo. Mas ela só vai buscar ajuda quando aquilo começa a atrapalhar ela mesma. Então, em primeiro lugar, entender o lugar. Quando você, me identifiquei e eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa mais agradável, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, eu quero ser uma pessoa mais empática, né? Entendi que são sentimentos que eu preciso aprender a lidar, que são coisas que estão atrapalhando as pessoas que eu amo. Então, como que eu posso mudar isso? Entender primeiro o lado do outro, enxergar o lado do outro, entender o porquê que ele está falando o que ele está falando, se realmente faz sentido ou não. Segundo, expor os próprios sentimentos. Então, se você fala, olha, não vou poder ir, não vá. E não se comprometa para poder atrapalhar o rolê do outro, né? Não posso fazer isso porque eu não quero, não estou com vontade, vamos colocar outra pessoa para fazer, sabe? Mas, de fato, expressar o que está sentindo, ser específico, sem ofender. Porque qual que é um dos maiores problemas do passivo-agressivo? É a acusação. Ele sempre dá um jeitinho de virar o jogo e falar que você é culpado daquilo que ele não quer fazer. Então, isso que tem... É aí que entra a questão do expor os próprios sentimentos. Entende? Identificar o que eu estou sentindo com isso. Poxa, eu estou sentindo raiva. Por quê? Porque eu achei que você está querendo... Eu acho que você está querendo mandar em mim. Eu não quero ser mandado. Aí o outro tem a oportunidade de falar, tá, se você acha isso, então como eu posso fazer para você não se sentir assim? Entende isso? Então, algumas sessões de terapia vão ajudar muito essa pessoa a identificar e aprender a lidar com esses sentimentos e aprender a expressar sem ofender, sem acusar. Certo? E em terceiro lugar, oferecer uma alternativa. Então, por exemplo, a pessoa, olha, identifiquei, você quer fazer isso e isso, mas eu não quero fazer porque eu não estou me sentindo à vontade para fazer isso, acho que não é o momento. A gente pode fazer assim, assim, assado. Entende? Traz alternativa, traz uma outra maneira de fazer, porque não adianta você discordar e não fazer o que o outro quer e também não dar nenhuma opinião. Cara, é difícil, né? Porque você não sabe nem o que está passando na cabeça da pessoa. A pessoa fala sim, que vai ajudar, depois não faz, procrastina, enrola e ainda não expõe o que está sentindo. Fica muito difícil conviver com alguém assim, porque a bola de cristal não funciona sempre. É ou não é assim, gente? Fala pra mim se você identificou em você, não precisa falar qual comportamento não, mas você se identificou com algum deles? Eu acredito que o passivo-agressivo, ele cresceu em um lar onde havia alguém agressivo. E aí, para se defender desse agressivo, né, ou estar em um relacionamento, alguma situação assim, aí meio que para se defender acaba fazendo isso. Escorpiano, mas também se vira a chave, né, Tiago? Fica uma bênção. Exatamente, Carmen. Sabe aquela coisa, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser? Quem não consegue lidar com os próprios problemas acaba colocando a culpa em outra pessoa. Olha, gente, eu não gosto de falar de política, para ser sincero, não acompanho, nem sei muita coisa. Mas essa revolta geral que as pessoas têm com o presidente da República, por exemplo, é uma projeção
daquilo que não está resolvido aqui dentro com a autoridade, com o pai, porque no caso o presidente da República, ele não é, entre aspas, o pai do país, não é quem decide pelo país. Então, quando a gente começa a harmonizar dentro de nós os nossos sentimentos, a gente não fica mais querendo brigar com o governo, a gente não quer mais brigar com ninguém, a gente quer paz. E o que o outro tem que fazer, isso é problema do outro, sabe? Porque as coisas influenciam na nossa vida muito pouco para a gente poder perder tanta energia e jogar tantas vezes tanta coisa ruim, sabe, para fora. Então, toda essa raiva manifestada... Opa, tá acabando minha bateria. Toda essa raiva manifestada, seja em quem for, sabe? Seja em questão de preconceito, seja em racismo, seja em presidente, em qualquer coisa, em time de futebol, sabe? Em religião, porque tem tanta gente que tem uma aversão, né, a determinadas religiões, se não é a minha, não é boa. Tudo isso é raiva reprimida, que a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. Quando a gente começa a se conhecer, a entender quem somos nós e como resolver os nossos problemas, a gente para de ficar querendo resolver o problema do outro. E aí já não faz sentido mais culpar ninguém, não faz sentido apontar erro de ninguém, não faz sentido julgar ninguém. Então olha como que é lindo o autoconhecimento. E a gente só consegue isso através de nós mesmos. Através do nosso esforço, através de leitura, através de terapia, através de um processo de autoconhecimento. É lindo isso, mas cada um no seu tempo. Não dá pra gente obrigar ninguém a fazer isso. Nós precisamos fazer pra gente. E aí o nosso exemplo pode inspirar as pessoas a procurarem também. Mas a gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue forçar ninguém a fazer aquilo que não quer, porque é bobagem. É só estresse à toa e frustração. Bom, acredito que era isso, gente. Também. Acredito que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida aí, se surgir alguma dúvida depois, pode me mandar, pode colocar aqui no comentário que eu vou deixar a live salva, né? Amanhã eu vou subir ela pro YouTube. Se você achar que essa live pode ajudar alguém, que tem alguém aí convivendo com o passivo-agressivo sem perceber, compartilha essa live com essa pessoa, porque juntas a gente pode alcançar muito mais pessoas, não é verdade? E isso pode sim. Às vezes a pessoa está numa situação assim tão desesperadora e aí escuta, né, alguma coisa que fala, caramba, isso me clareou as ideias, agora eu consigo ter um norte, ter um lugar para onde ir e dar uma orientação na minha vida, certo? Deus abençoe vocês. Quem tá no frio, curtam o frio, porque vai ser poucos dias. Quem tá no calor, curta o calor por nós, que estamos aqui no frio. Semana que vem aguardo vocês novamente, na quarta-feira, às 20h20. Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado por me permitirem entrar nas vossas casas, literalmente, né? Através da live eu consigo entrar na sua casa, conversar com você, olha que coisa mais gostosa. E muito obrigado também por vir da minha casa. De novo, eu estou fazendo de casa porque a internet lá do escritório, no Wi-Fi, está dando algum conflito que não está funcionando direito. Então, estou fazendo a live aqui de baixo e é um prazer muito grande receber vocês aqui na minha casa. Muito obrigada de coração pela companhia de vocês, pela participação. E semana que vem, tragam mais vamos trazer mais gente. Se tiver algum assunto que vocês querem, né, que eu traga, me manda no direct, me manda aqui nos comentários, que a gente procura trazer, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, de coração, ó. Amo vocês. Boa noite, bom final de semana, até semana que vem.